O verdadeiro papel do homem que ninguém te ensinou. Todo mundo fala de masculinidade, homem provedor, liderança, posicionamento, toda essa baboseira que já tá enchendo o saco. Nunca vi o meu pai falando que alguém teve que ensinar ele que ele seria provedor, que ele teria que trabalhar para colocar dinheiro dentro de casa, para pagar as contas, para comprar comida. Nunca vi o meu pai mencionar que a minha mãe deveria compor a renda junto com ele. Eu nunca vi a minha mãe abrir a bolsa para pegar o cartão e pagar a conta do restaurante. Eu nunca vi nada disso. Então, não se trata da gente ter que ensinar as pessoas a ser isso ou ser aquilo. Se trata de nós todos entendermos qual é o motivo de nós estarmos aqui no mundo e simplesmente cada um pegar aquilo que tem que fazer e fazer. Mas quase ninguém consegue responder uma pergunta simples. Qual é a função de um homem? Para que Deus criou o homem? Porque quando eu olho para a sociedade, eu vejo homem brigando com o governo, homem brigando com mulher, brigando com feminismo, brigando com ideologia. Mas ninguém consegue entender qual é de fato o problema. Para você que não me conhece, meu nome é Guilherme de Brito. Eu sou terapeuta e mentor de homens e casamento. Eu ajudo você, homem frouxo, a se posicionar e entender de fato de onde vem a sua autoridade, entender de fato o porquê que tudo ao seu redor está ruindo. Então, primeiro bloco do nosso vídeo de hoje, a tese central. O homem foi criado para subsidiar os ambientes nos quais ele está inserido. O homem foi criado para subsidiar o que hoje todo mundo espera que o governo faça. O que você espera que o governo entregue para a sociedade, você tem que entregar para sua casa. Você deveria entregar para sua família. Quando um homem entra no ambiente, esse ambiente necessariamente deveria se tornar um ambiente mais seguro, mais calmo, mais limpo, tranquilo, silencioso, protegido. Quando ele entra numa empresa, quando ele entra numa igreja, quando ele entra na casa dele, quando ele entra no casamento, a presença dele deveria deixar tudo mais tranquilo, deveria gerar, de fato, segurança. O que toda pessoa busca? Toda pessoa busca segurança, tranquilidade, conforto, calma. Todo mundo espera isso de você. A sua esposa, os seus filhos, os seus funcionários, seus clientes, seus amigos. Todo mundo que não recebe ou não percebe isso dentro do ambiente entra num modo de alerta, um modo de segurança, um modo de fuga, um modo de escassez. E todo mundo se torna mais agressivo, desconfiado, inseguro, controlador. É aqui onde começam os problemas. E todo mundo fica viajando, achando que é um problema ideológico, um problema de grupinho, um problema social. Não tem nada a ver com isso. Tudo isso acontece porque você, homem, decidiu não entender qual que é a sua identidade e não entregar o básico que estão esperando de você. Enquanto você perde tempo com moda, com aposta, com jogo de futebol, você deveria olhar para a tua família e estar tentando entregar pelo menos o mínimo, o básico, que é esperado de você desde a criação da humanidade. Feminismo, rebeldia e mulheres agressivas. Eu vou falar uma coisa aqui que talvez desagrade muita gente. Eu não concordo com o comportamento rixoso, agressivo, com o comportamento rebelde de muitas mulheres que nós vemos hoje em dia. Realmente não concordo. O livro de Provérbios nos diz que é melhor morar no deserto do que com uma mulher briguenta e irritada. Mas antes de criticar essa mulher, você já parou para dar uma olhada na linha do tempo? Você já parou para analisar o que tornou essa mulher desse jeito? Porque por trás da maioria das mulheres agressivas existe um pai omisso, um pai adúltero, um pai alcoólatra, um pai agressor, um pai agressivo, ou seja, um homem fraco. Por trás de toda mulher exaltada existe um frouxo que simplesmente não tomou a posição que ele deveria ter tomado. Eu não estou justificando a atitude das mulheres rixosas, muito pelo contrário, eu só estou explicando uma timeline que é muito pouco analisada pelas pessoas. São coisas completamente diferentes. Os 5 subsídios. Quais são os 5 subsídios que o homem tem por obrigação de entregar em todos os ambientes que ele está? Normalmente, com essa fala de homem provedor, que já está enchendo o saco, quando a gente olha para um homem, a gente já deve esperar que ele é provedor. Isso não é qualidade, não é característica, não é nada. É simplesmente
parte da identidade do homem. Então para de ficar rotando aí que você é provedor. Isso aí é o mínimo que você deve ser. É o mínimo. Então, normalmente, falando de primeiro subsídio, todos esperariam que nós falássemos sobre dinheiro. Mas eu vou falar de algo um pouco mais importante do que dinheiro agora. Subsídio espiritual. Jesus diz no deserto, quando está sendo tentado pelo diabo, nem só de pão viverá o homem. Talvez você nunca tenha ouvido falar. Você conhece os 10 jogadores do teu time, os 10 mais importantes. Conhece até do time rival. Você só não conhece os 10 mandamentos. Não conhece Bíblia, não conhece qual é a comunicação de Deus com o homem, não conhece aquilo que ele espera de você, não sabe nem onde está o centro da tua vida. Você não sabe por que você nasceu, você não sabe qual é a sua missão, não sabe o que Deus espera de você. Você acha que você vai liderar quem? Só com esse papo de provedor? Você não sabe como Deus se comunica com você, você nunca ouviu a voz dele. E quer ser considerado o sacerdote do seu lar, quer ser respeitado e honrado. Honra é para quem tem honra. E o próximo subsídio, financeiro. Sim, eu vou tocar na ferida. Com certeza eu vou tocar nessa ferida. Ah, mas a minha esposa ganha mais. Tudo bem, pode acontecer, mas eu vou deixar claro para você. Se ela ganha mais, ela acaba assumindo uma responsabilidade maior em compor a renda da casa. Com toda certeza, ela se sente insegura. Você pode não gostar de ouvir, mas segurança financeira importa, e importa muito. Quando ela olha para a composição da sua casa e entende que a responsabilidade maior está nela, ela se cobra, ela não pode perder esse emprego, ela não pode sair desse lugar, senão a maior parte da grana da casa vai acabar. Se eu chamar uma criança aqui, uma filha minha, de 10 anos, e explicar isso para ela, ela vai entender. Só que hoje, baseado na zona de conforto, se escondendo atrás de uma preguiça, muitos homens se recusam a entender isso. A mulher pode até falar que está tudo bem, é lógico. Mulher não tem o hábito infantil de reclamar, como a maioria dos homens tem, mas por trás, lá no íntimo dela, ela guarda uma insegurança atrás de um silêncio que na maioria das vezes você deveria manter na tua casa. Mas não, o homem hoje é falastrão, reclama, resmunga, e a maioria das mulheres são obrigadas a ficar de boca fechada, porque corta. Segurança financeira importa muito. Subsídio moral. Você mente, enrola, omite, trai. E o pior, muitas vezes a maioria das pessoas que estão ao seu redor sabe disso. Sabe aquela pessoa que vive dentro de um ambiente, todo mundo sabe que ela mente, menos ela? Muitas vezes esse pode ser você. Você promete e não cumpre, falta com a palavra o tempo todo. Como você quer que alguém confie em você? Principalmente as pessoas que estão dentro da sua casa. Elas são as que mais te observam, porque muitos homens ainda não entenderam que eles têm que ter vigilância em todos os lugares que eles estão, mas dentro de casa é onde eles se sentem à vontade e deixa aparecer todas as fraquezas. E aí, quem precisa realmente de subsídio moral está só observando quem deveria ser sacerdote dessa casa, falhando com as palavras, mentindo, omitindo, fraco. Sem contar que você conhecendo o mundo espiritual ou não, entendendo sobre ele ou não, ele toca no mundo natural. Muitas vezes você fica esperando que todos te vejam como autoridade. Mas deixa eu te falar uma coisa, a autoridade é aquilo que você demonstra num lugar onde ninguém vê. E tudo que é feito na escuridão, de uma forma ou outra, aparece na luz. Para de esperar a autoridade. Observa você quando ninguém está vendo. Observa suas atitudes. Você acha que você merece respeito? Subsídio emocional. Eu não estou falando que homem não sofra ou que não tenha dores emocionais. Muito pelo contrário. Existe uma diferença entre você tratar as suas dores ou despejar elas na mão de quem depende de você emocionalmente. Ou seja, desabafar para filho, desabafar para esposa, desabafar para mãe. A sua esposa, ela procura abrigo, ela procura um lugar onde ela possa relaxar. E esse lugar deveria ser você. Ela não precisa de mais peso. Ela não precisa da pessoa que foi colocada ali dentro para ser um muro precisando de apoio emocional. Se você está quebrado emocionalmente, procura ajuda. Procura um terapeuta homem que sabe te falar exatamente o que você tem que fazer. Procura alguém para ouvir as tuas dores e te ajudar, te direcionar. A palavra diz que na multidão de conselhos haverá vitória. Um homem que vai à guerra, ele precisa de conselhos.
ele precisa de amigos. Então, procura ajuda, se fortaleça. Adianta, os caras vivem arrotando por aí que fazer terapia não é coisa de homem. Aí o cara não se trata e vai desabafar com a única pessoa que ele deveria proteger. Fala pra mim se faz sentido isso. Para de transformar a tua esposa em terapeuta. Ela sequer deve ver você sofrer. E se ela tá vendo, eu te aconselho a parar com isso o mais rápido possível. Procura logo um terapeuta de homens, alguém que esteja habituado a te ajudar. Deixa eu te falar uma coisa, uma mulher vendo um cara sofrer é no mínimo broxante. Subsídio físico. Feche seus olhos. Quando eu te pergunto sobre um homem, qual imagem aparece na sua cabeça? No mínimo, alguém com resistência, com capacidade, com força. Agora, olha para a realidade. 60% dos brasileiros estão com algum nível de obesidade, gordos, sedentários, saúde fragilizada, viciados em álcool, drogas, seja lá o que for, hormônios destruídos, testosterona lá embaixo, sem energia, sem disposição, sem saúde, sem nada. E você acha que a sua família não percebe isso? Você acha que ninguém tá vendo a sua falta de capacidade? Eu gosto de pensar, imagina se explode uma guerra. Historicamente falando, várias delas já aconteceram. E elas não avisam o momento que vão acontecer. De maneira subconsciente, todo o cérebro entende esse risco. Toda a alma sabe que existe esse risco. Agora, eu vou te fazer uma pergunta. Olha para você. Você acha que você dá conta de proteger a sua família? Seja sincero. Dá conta de sair na porrada, correr, nadar, pular, atirar? Ou talvez tudo isso ao mesmo tempo? Jesus e a mulher samaritana. Agora eu vou te contar uma história. Lembra de Jesus e a mulher samaritana? João 4,14 diz: aquele que eu der de beber a minha água nunca mais terá sede. O que Jesus está dizendo? Que existem coisas que o dinheiro não resolve. Então todo mundo fica aí arrotando essa ideia de homem provedor. É o mínimo esse cara prover a casa dele financeiramente. Só que existem vários outros tipos de provisão. E todas elas são obrigação do homem. Tem vazios que o dinheiro não resolve. Sexo não resolve. Treino não resolve, política não resolve. Você pode até conquistar todas as coisas, mas se você continuar vazio, você vai ver tudo ao seu redor que você construiu caindo. Durante muito tempo, eu fui exatamente esse homem que eu acabei de descrever para vocês. Esse era o homem que eu era. Esse é o meu inimigo. É contra ele que eu luto todos os dias. Eu acordo de manhã, a primeira coisa que eu faço é lutar contra alguém preguiçoso, que desliga o despertador, rola, dorme mais um pouquinho. Depois, eu luto contra um cara afastado de Deus. Eu vou ler a Bíblia, vou ajoelhar no chão, mostrar total dependência do meu Criador. Depois, eu vou lutar contra um cara gordo, comilão. Eu vou pra esteira, vou fazer força, vou treinar, vou me preparar. Eu achava que o problema estava em todo mundo. Estava nos meus filhos, na minha esposa, na família que eu tinha constituído, a família cuja qual eu sonhei a vida toda, a família que eu pedi para Deus. Eu achava que o problema estava neles. Estava nas circunstâncias, estava nas ideologias, estava nas mulheres rixosas, feministas ou sei lá o quê. Até eu perceber que o homem que eu precisava vencer era eu mesmo. Agora me responde, você gera segurança ou gera mais preocupação? A sua presença gera paz ou gera mais instabilidade? Porque enquanto Deus não governar a sua vida, você vai continuar operando bem abaixo daquilo que você foi desenvolvido para ser. Você vai continuar aí dando 20% da tua capacidade, achando que está fazendo muito. E cuidado, você, desse jeito, você não destrói apenas você. Você destrói tudo que está ao teu redor. Você destrói as próximas gerações. E aí as pessoas ficam aí, ideologicamente brigando, porque por trás de tudo tem um cara fraco e omisso. Deixa eu te falar, se essa é a sua realidade hoje, se a sua vida começou desse jeito, ela não precisa terminar assim. Sobre o que você quer que as pessoas falem quando você não estiver mais aqui? Que você era fraco, mimizento, chorão? Ou você quer que as próximas gerações olhem para você e você seja um ícone, você seja uma referência de força, uma referência de posicionamento e autoridade? Talvez você não tenha tido a oportunidade de caminhar do lado de alguém assim. Talvez você não tenha pontos de referência. Como eu tive a felicidade de ter.
E é por isso que eu venho aqui me colocar à sua disposição. Eu não estou vendendo nada não, mas caso você precise de orientação para sair dessa posição de fraco, entender de fato o que você precisa fazer, se libertar das suas dores do passado e de fato começar a subsidiar a sua casa em tudo que ela precisa. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o arroba do meu Instagram, arroba eu sou Guilherme de Brito. Entra no link da bio e veja qual programa meu faz mais sentido para você nesse momento. Caso você tenha alguma dúvida, clica no meu WhatsApp ou eu ou a minha equipe vão te atender e vão tirar todas as tuas dúvidas. Tamo junto, até o próximo vídeo.